Muito boa tarde a todas e todos. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula aqui da nossa disciplina de otimização estrutural PEF 5710, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Essa é a nossa nona semana. Na semana passada eu falei que era a nona, mas eu estava olhando o calendário. Essa semana é a nona, a semana passada foi a oitava. O título da aula é Otimização Topológica. Nós vamos falar sobre alguns conceitos, alguns exemplos, e vamos em frente. Eu vou começar a compartilhar, então, a minha tela para a apresentação de hoje. Bem, como eu acabei de falar, essa disciplina é PEF 5710, Otimização Estrutural, primeiro quadrimestre de 2025, essa semana 9. Vamos falar hoje de otimização topológica. Eu sou o professor Marcelo Araújo da Silva. Meu e-mail é marcelo.araújo@ufabc.edu.br. E o professor responsável pela disciplina aqui é o professor Dr. Rolando Brasil. Gostaria de agradecer novamente o convite do professor Rolando para dividir essa disciplina com ele aqui no programa de pós-graduação. Bem, sem mais delongas, vamos ao ponto. Otimização topológica. Bem, a gente pode entender aqui, vamos imaginar que aqui nós temos uma asa de uma aeronave, e dentro da asa nós temos a estrutura do avião, que é essa barra aqui, que é uma viga engastada nessa extremidade e em balanço nessa outra aqui. Nós temos, por exemplo, as cargas de sustentação, né, que tendem a sustentar o avião quando ele está em voo, que estão puxando para cima aqui. Então, essa viga funciona como uma viga engastada em balanço, um carregamento prioritariamente, né, majoritariamente, que são as forças de sustentação, que são cargas distribuídas, não necessariamente lineares, geralmente não lineares, e vão puxar essa viga para cima. Com isso, vou ter aqui momentos fletores, força cortante. No caso do avião, também tem torção, que atua na peça, etc. E tal. Vamos pensar em termos de flexão, né? Então, aqui a gente tem o domínio inicial, um certo carregamento puxa essa viga para cima, essa viga está engastada nessa extremidade esquerda e livre na extremidade direita, e inicialmente ela tem uma espessura constante e ela é toda opaca. No primeiro momento, a gente pode ir variando a espessura, uma vez que, como a gente sabe, se eu tenho uma viga engastada em balanço com a carga distribuída aqui, o momento fletor ele é máximo no engaste e zero, né, mínimo aqui na ponta. Então a gente pode ir, por exemplo, ir variando a espessura dessa viga, mas isso talvez se não for suficiente, a gente pode também fazendo aqui furos aqui dentro, né, fazendo furos aqui, ou retirando massa, fazendo ressaltos aqui dentro desses trechos, no sentido de minimizar a massa ou otimizar o meu domínio. Otimização topológica, topologia é o estudo dos conjuntos. Nesse contexto, é o meu entendimento, é o nosso entendimento, que nós estamos otimizando o nosso domínio, né, o conjunto domínio, onde nós temos o domínio da nossa estrutura. O domínio da nossa estrutura, na verdade, é a região da estrutura, onde ela está definida. Então, no caso, se a gente considerar essa estrutura bidimensional, por exemplo, seria esse trapézio aqui, seria o domínio. E aí a gente tem, por exemplo, o eixo dos X pode ter na longitudinal, eixo dos Y na vertical, e a gente tem aqui o nosso domínio que a gente precisa otimizar. Então, a otimização topológica seria onde que eu preciso colocar massa ao longo do meu domínio para que eu tenha uma maximização do desempenho dessa minha estrutura com a menor massa possível, ou com a massa estimada. No caso da otimização topológica, propriamente dito, especifica-se uma massa final, por exemplo, 30% da massa inicial, etc. E tal. Outra característica da otimização topológica é que ela não está preocupada necessariamente com as tensões que estão atuando, e sim com a forma com que a estrutura vai ficar. Ok? Bem, aqui uma outra questão. A gente tem um domínio com uma placa retangular engastada em balanço, assim como te mostrou a asa da aeronave, seria algo similar, só que a asa da aeronave, a nossa seção aqui, ela é trapezoidal, aqui ela é retangular. A gente discretiza o nosso domínio de elementos feridos, aplica o carregamento, por exemplo, uma carga vertical aqui na ponta, onde está mais escurinho é onde eu preciso ter massa, onde nós temos maiores valores de tensão, e essa parte que está em branco são partes da estrutura que as tensões são baixas. Então, eu posso vir aqui e tirar a massa dessa parte onde a estrutura é baixa, as tensões são baixas, e deixar a massa apenas nessa parte escura.
E aí a gente tem que interpretar esse resultado, fazer o que a gente chama de smoothing, que seria a suavização, e transformar isso num projeto que possa ser fabricado. Por exemplo, o que é smoothing? O que é suavização? Observe que os elementos aqui são quadrados ou retangulares. Então a estrutura ficaria cheia de quinas aqui, cheia de rebarbas aqui. Isso não é algo adequado. Nós temos que fazer a suavização, fazer isso aqui ficar algo suave, contínuo, mesmo que curvo, né? Mas suave e contínuo. Então esse seria o processo da suavização. E manufaturar é a fabricação, é a gente ter um projeto final que vai para a fábrica, que vai ser produzido. E aí tem várias técnicas de produção de estruturas. Bem, no caso de estruturas com otimização topológica, depende do tamanho da estrutura. Hoje nós temos até impressoras a laser, impressoras 3D, no caso de estruturas de pequeno porte. Podemos ter, a gente vê lá na China, lá, verdadeiras impressoras fazendo as casas, né? Então, vai colocando argamassa e tijolos de forma, ou então somente argamassa, fabricando aí estruturas de forma otimizada, um dos locais onde a gente acha que tem que ter massa, onde nós queremos que tenha massa. Para a gente poder fazer essa análise, vamos fazer uma análise 2D nessa explicação. Imagine que nós temos um deslocamento horizontal, que depende da posição e depende do tempo. Na verdade, no nosso caso aqui, a gente vai fazer uma análise estática, não vai depender do tempo. E nós temos um deslocamento vertical. Então, U é o deslocamento horizontal e V é o deslocamento vertical. Então, U seria o deslocamento horizontal nessa direção e V o deslocamento vertical nessa direção aqui. Então, esse é o nosso vetor de deslocamento. Nós podemos dizer que a deformação ela é derivada dos deslocamentos. Quem já estudou mecânica dos sólidos, teoria da elasticidade, fundamentos da mecânica dos sólidos, sabe que as deformações, na verdade, são derivadas do vetor de deslocamento, derivada de U e derivada de V, em relação a X e Y, obviamente. Então, a gente pode dizer que a deformação ao longo de X é a derivada de U em relação a X. Se a gente multiplicar, ó, é uma matriz de derivada, vezes o vetor U e V, que são os deslocamentos. Então, a gente pode dizer que a deformação em X é a derivada de U em relação a X. Eu posso dizer que a deformação em Y é a derivada do deslocamento vertical V em relação a X, e a distorção angular, né, a distorção da minha estrutura, é a derivada do deslocamento horizontal em Y, mais a derivada do deslocamento vertical em X, aqui cruza, né? A derivada em Y pega o deslocamento em X, e a derivada em X pega o deslocamento em Y. De certa forma, essa é uma relação entre deslocamento e deformação, que é regido por essa matriz aqui, que é uma matriz de derivadas. O próximo passo é a gente usar a lei de Hooke. Por quê? Tensão é proporcional à deformação através do módulo de elasticidade. Mas observe que a deformação nossa agora é um vetor, que na verdade ele é um vetor que é um produto de duas matrizes. Então a gente vai pegar essas duas matrizes e jogar aqui, ó, no lugar da deformação, a gente tem que a tensão vai ser uma matriz de elementos de módulos elásticos vezes a deformação, que por sua vez é uma matriz derivada vezes o vetor deslocamento. Então nós temos aqui, ó, as tensões agora, assim como a gente tinha deformação em X, deformação em Y e distorção, a nossa tensão agora é uma tensão em X, uma tensão em Y e uma tensão de cisalhamento no plano XY. Aquela matriz de coeficientes elásticos, E, a cara dela aqui, ó, é o módulo de elasticidade, dividido por 1 menos o coeficiente de Poisson ao quadrado, e tem esses numerozinhos aqui, né? Ni é o coeficiente de Poisson, E é o módulo de elasticidade longitudinal. Então, basicamente, é isso. A gente tem nos coeficientes elásticos, nós temos duas grandezas que representam a elasticidade da estrutura, o módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson. Aí alguém pode perguntar, professor, e o G, que é o módulo de elasticidade transversal? O G é dado aqui, ó. Ele vale E sobre 2, 1 mais Ni. Quando eu pego isso daqui e multiplico por isso daqui, vai ficar E sobre 2, 1 mais Ni aqui embaixo. Ou seja, o módulo de elasticidade transversal, ele pode ser representado pelo módulo de elasticidade longitudinal combinado com o coeficiente de Poisson.
Então, dando continuidade, a gente vai ter, então, que essa matriz de tensão aqui, ó, essa vetor tensão, ele vale o E, que é essa matriz, vezes o D, que é essa matriz, vezes o U, que são esses deslocamentos. Com isso, a gente tem a tensão, e no método dos elementos finitos, a gente calcula também a energia de deformação por unidade de volume, depois integra ao longo de todo o volume. Nós não vamos falar aqui sobre o método dos elementos finitos em detalhes, mas no método dos elementos finitos, o que a gente faria? Pegaria essa tensão, multiplicaria escalarmente, novamente, por esse vetor de deformação, aí eu teria sigma vezes epsilon, que seria a energia de deformação por unidade de volume, integrando ao longo de todo o volume eu tenho a energia de deformação total, e derivando em relação aos deslocamentos, eu teria o equilíbrio e, consequentemente, eu teria a matriz de rigidez obtida aí. Bem, esses são os passos dos elementos finitos. Mas os elementos finitos lidaria com essa tensão e com essa deformação novamente. Bem, depois que a gente obteve as tensões, a gente pode calcular, né, as tensões σx, σy e tal xy, que é a tensão na direção de x, tensão de tração ou compressão, em y também, tração ou compressão, e tal xy é a distorção angular. Uma vez que a gente tem esses valores, a gente pode usar essa expressão, que vai dar a máxima tensão de tração e compressão, ou as máximas tensões normais, as tensões que estão perpendiculares às faces. E a máxima tensão de cisalhamento está dada aqui, ó. Se a gente for imaginar, isso daqui é a máxima tensão de cisalhamento. Então, as máximas tensões normais é a média das tensões σx e σy, mais ou menos a máxima tensão de cisalhamento. Observe que se esse número aqui, na nossa definição, for positivo, nós temos tração. Se ele for negativo, a gente vai ter compressão. Mas lembrando novamente, repetindo, pode ser que a gente tenha tração compressão, pode ser que tenha apenas tração, pode ser que tenha apenas compressão. Depende do nosso problema. Um problema de, vamos imaginar, uma peça que ela está toda comprimida, por exemplo, a gente pode imaginar que essas tensões que estão atuando nela, tanto a sigma 1 quanto a sigma 2, né, podem ser de compressão, podem ser negativas. Uma peça que está toda tracionada, pode ser que a gente tenha sigma 1 e sigma 2, todas as duas positivas. E pode ser que a gente tenha o meio do caminho, onde a máxima tensão seja de tração e a menor tensão, em valor negativo, obviamente, né, seria de compressão. Então, aqui nós vamos mostrar agora aqui uma maneira da gente resolver a otimização. Tem um algoritmo Kinitro, que provavelmente o professor já mostrou para vocês, ou a função f_bin_com, é a mesma coisa, que está lá no MATLAB, onde ele resolve o problema de otimização. Mas no caso nosso, a gente pode definir um problema de otimização da seguinte forma: determine as variáveis de projeto que minimizem uma função objetiva sujeita a restrições de igualdade e restrições de desigualdade. A gente pode transformar esse problema, que é um problema de otimização com restrições, usando a função lagrangiana, que também vocês já aprenderam aqui no curso, transformando apenas num problema de otimização sem restrições. A gente pega a função objetivo e mescla ela com as funções aqui de restrição, criando uma única função, que é também chamado de funcional lagrangiano. E esses UZIs agora aqui, ó, não são os deslocamentos, não tem nada a ver com deslocamento, são os multiplicadores de Lagrange. Então, essa é uma maneira de eu pegar um problema de otimização com restrições e transformar ele num problema de otimização sem restrições, usando essa técnica aqui. No caso nosso, nós vamos pegar caso são chapas, né? Nós vamos pegar uma chapa, que é um elemento bidimensional, e nós vamos usar o algoritmo do Kinitro para poder fazer a otimização do mínimo dessa chapa. Onde as tensões forem baixas, aqui nós vamos ter que levar em consideração, sim, restrições de tensões, a gente vai minimizar a massa e vamos deixar massa apenas dos locais onde são necessárias as massas. Então, para cada elementozinho, aqui, ó, nós vamos pegar nossa peça, vamos discretizar em vários quadradinhos, cada quadradinho desse tem uma espessura, e aí nós vamos aplicar cargas e vamos minimizar a massa. Onde for importante ter massa, o quadradinho vai ficar preto aqui.
vai ter uma espessura maior. Onde não é importante ter massa, ele vai ter uma espessura muito pequena. Nós não vamos trabalhar com espessuras nulas para evitar singularidade. Então, para evitar a singularidade, em vez da espessura ser zero, vai ser um número muito pequeno. Um número que seria desprezível, né, negligenciável em termos de espessura. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, nós vamos ter aqui, nós vamos ter as variáveis de projeto, são espessuras de cada um dos elementos. Então, se eu tenho N elementos, eu vou ter a espessura do elemento 1, 2 e assim por diante. Nós vamos ter o material sendo aço, com uma tensão admissível de 225 MPa, e uma espessura mínima está aqui, uma espessura mínima de 0,001 metros. 0,0001 metros. Ou seja, 0,1 milímetro. Com a estrutura real, nossa, com aplicações no dia a dia, 0,1 milímetro realmente é uma espessura muito pequena que inexiste para as estruturas regulares da engenharia de estruturas aí, da civil, mesmo da aeronáutica, mesmo da naval, peças, elementos estruturais com espessuras de 0,1 milímetros, inexiste. Mas poderia adotar até um número muito menor, 10 a menos 6, 10 a menos 9, para não chegar a zero e a gente ter problemas de singularidade. As restrições são essas: a tensão tem que ser menor do que a tensão admissível, a máxima tensão que está atuando, isso em valor absoluto. Então, tanto a tensão sigma 1 a sigma 2, nós vamos pegar o máximo valor absoluto disso daqui e fazer com que ela seja menor do que a tensão admissível, que é 225 MPa. E temos também que a espessura tem que ser maior ou igual à espessura mínima, que é esse valor aqui, 10 a menos 1. Com isso, a gente tem, determine a espessura de cada elemento, que minimize a massa da estrutura, sujeita a essas restrições aqui. A massa da estrutura vale a área de cada elemento vezes a espessura de cada elemento. Então, eu tenho cada elementozinho daquele retangular, ele tem uma área, ΔX vezes ΔY, vezes a espessura dele. A gente pode também calcular um vetor de área, onde cada elementozinho aqui, vezes o ΔX e o ΔY dele, vai dar a área de cada um dos elementos que está lá. Bem, em resumo, o volume vale a área de cada elemento vezes a espessura de cada elemento. E aí nós vamos somando isso. Isso aqui, na verdade, é esse vetor, e VT é esse vetor que está aqui de espessuras. Fazendo um produto de dois vetores, escalar de dois vetores, a gente vai ter aqui o nosso volume, que é o que a gente quer minimizar. Como eu falei, a gente vai usar o algoritmo Knitro lá do MATLAB, que é a mesma coisa que a função fmin_com, e mais um passo adiante. O algoritmo Knitro está dado aqui. Aqui está toda a sintaxe dele. A saída dele, aqui nós temos a saída dele, e aqui nós temos a entrada. A entrada dele são vários parâmetros, mas primeiro, fun é a função objetivo, x0 é o valor inicial, é o chute inicial. Eu não gosto dessa palavra chute inicial, eu gosto da palavra projeto inicial. Chute é um negócio meio feio, né? Então, o engenheiro não dá chute, né? O engenheiro faz estimativas, adota projetos iniciais. Então, aqui é o projeto inicial adotado. A é a matriz relativa às restrições de desigualdade linear, que está aqui. B é o vetor também que entra aqui, nessas restrições de desigualdade linear. A e Q é uma matriz que ela entra nas restrições de igualdade linear. B e Q, da mesma forma. L e B é o limite inferior da minha variável. Por exemplo, se a minha espessura é a minha variável, o valor mínimo dela é esse número que está aqui. Cadê? 0,001. Está aqui, é o limite inferior. E o limite superior não tem. Se não tem, você pode adotar um número muito alto para o B. Sei lá, 10 a sexta, por exemplo, uma espessura de 10 a sexta metro, ou, sei lá, você pode adotar um número alto, que ela vai ficar entre o mínimo e esse valor máximo aqui. Ainda temos C e Q, são restrições de desigualdade não linear. Observe que essas restrições aqui, de desigualdade e de igualdade, são funções lineares. Ele separa aqui, as restrições não lineares de igualdade com as restrições
não lineares de desigualdade. Aqui está invertido, né? Aqui é igualdade e aqui é desigualdade, obviamente. E X0, palpite inicial. Eu não gosto da palavra palpite, não. Estimativa inicial, projeto inicial. Então, vamos pegar esses dois casos aqui. Na verdade, é uma estrutura só. Ele é uma viga engastada nessa extremidade direita, livre na extremidade esquerda, com uma carga de 1, 2, 3, 4, 5 mil quilonewtons. Na verdade, 1.000 quilonewtons, perdão, é a carga total, 1.000 quilonewtons, dividido em 1, 2, 3, 4, 5 nós. Aí a gente refinou a malha do lado de cá, pegamos esses 1.000 quilonewtons agora e dividimos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nós. E aqui 1, 2, 3, 4, 5 nós. Então, 1.000 dividido por 5 é a carga aplicada aqui, em cada um desses nós, que no total vai dar 1.000. E aqui 1.000 dividido por 7 nós vai dar a carga aplicada aqui, no total 1.000. E aí, aplicando o algoritmo, essa viga, ela possui 8 metros de comprimento aqui, por 2 metros de altura aqui, adotou uma espessura inicial de 0,1 metro, ou seja, 10 centímetros de espessura inicial. A diferença é que aqui está mais refinada a malha do que do lado de cá. Então, o volume inicial está dado aqui. X2 é essa discretização que está do lado de cá, e X3 é vezes 2, vamos chamar assim. Seria a descrição que está do lado de cá, e vezes 3 é essa discretização que está do lado de cá. Aplicamos o algoritmo e chegou num volume final de 0,2 metros cúbicos. Aqui, 0,2 metros cúbicos. Houve uma redução de 87% do volume. Ó. Em ambos os casos, a solução ficou bem parecida. E se a gente for olhar aqui, ó, ele deixou um pouco de massa na ponta, obviamente. Então tem que ter uma certa massa aqui na ponta. E depois, basicamente, no banzo superior e no banzo inferior, a gente precisa ter massa. Aqui, mesma coisa. Só que como está mais refinado, ele deixou mais fininho a parte superior do que a parte, do que nesse caso aqui. Né? Então, aqui nós temos a discretização um pouco mais refinada, mas o projeto é o mesmo. Ele deixou um pouco de massa aqui na ponta, mas mais fina, e deixou massa no banzo superior e inferior, e foi engrossando à medida que chegava aqui perto do engastamento. Mesma coisa que a gente pode observar. E a máxima tensão, observe, protejou tudo, ou seja, do limite. Praticamente quase todos os elementos estão no limite da restrição, que é 225 MPa. Vamos ver aqui atrás, a tensão admissível, 225 MPa. Então, praticamente todos os elementos aqui ficaram com 225 MPa. Então, tem um colega meu que me chegou recentemente e falou, isso aí não é otimização topológica. Recentemente não, um tempo atrás. Isso aí não é otimização topológica. Quando você começa a colocar restrição de tensões e variar a espessura aqui, isso aí é mais denominado de otimização topográfica e não topológica. De qualquer forma, a gente está aqui definindo uma forma ótima ou uma ocupação ótima para o nosso domínio. Mas quando a gente está falando de otimização topológica, propriamente dito, que não é uma minimização de massa ou minimização de volume, e sim uma minimização da energia de deformação, a gente vai ver depois, mais na frente, eu vou mostrar uma outra formulação, a gente não está preocupado necessariamente com tensões, e sim com o formato com que a estrutura vai ficar. Mas se a gente pegar um programa de otimização, que eles denominam topológica, que minimiza a energia de deformação, e for comparar a forma obtida com essa daqui, a gente vai observar que a forma é praticamente a mesma. Tem massa no banzo superior, massa no banzo inferior, e um pouquinho de massa na ponta aqui unindo os banzos. Okay? Um outro caso, que essa estrutura, uma placa quadrada, ela tem 5 metros por 5 metros de altura, então uma baita de uma placona quadrada metálica, com a carga de 1 tonelada aqui na parte superior. E a gente foi fazendo da mesma forma, né? Aqui a massa está mais refinada, continua com 1.000 quilonewtons, 1 tonelada não, né? 1.000 quilonewtons. 1.000 quilonewtons. Aqui embaixo ela está mais refinada um pouco. E vamos ver qual que é a forma ótima. Se você observar a forma ótima, ela vai criar tipo um cavalete. Ela vai ter um braço meio
curvo aqui, ó, que vai estar comprimido, que vai levar a tensões de compressão para cá, e vai ter um outro braço aqui, que pode até eventualmente gerar um buraquinho aqui no meio. Quando for fazer a suavização, talvez a gente ache, ó, essa forma, ó, observe que aparecem elementos aqui formando meio que um arco aqui embaixo. Então, eu teria uma parte realmente nula aqui, sem massa nenhuma, uma porção de massa aqui na vertical, que vai estar submetida à tração, e essa parte aqui que estaria submetida à compressão. E observe que ele tem a tendência de fazer um vazio aqui embaixo, obviamente, e outro vazio aqui em cima, outro vazio aqui em cima. Então, aí agora precisaria fazer a suavização para poder transformar isso daqui em algo suave. Mas talvez, né, a gente pode observar que aqui é meio que quase que um arco de circunferência ou algo parecido, um elipse, talvez. Aqui uma barra na vertical e aqui ainda fazendo meio que um V essa parte de baixo, deixando vazio aqui em cima, sem massa aqui nesse meio. Ó, observe, ó, tem vários quadradinhos sem massa aqui. Tem uma outra técnica que eu já usei em outro trabalho, que não é essa. A gente chega na mesma solução, basicamente. A gente vai mostrar aqui na frente. Bem, nesse caso, usando essa primeira discretização, a gente chegou num volume de 0,056 aproximadamente metros cúbicos, e aqui também, 0,056, com a redução de 98% aproximadamente de massa em relação ao valor inicial. Espessura inicial de 10 centímetros. Imagina uma chapa de aço de 5 metros de altura por 5 metros de largura, com 10 centímetros de espessura. É uma baita de uma chapona, aguenta muita carga. E aí, realmente, para pegar essa carguinha aqui de 1.000 kilonewtons, ou seja, 100 toneladas, bastaria eu ter 98% da massa original para poder pegar essa carga. Óbvio que nós estamos falando aqui de flambagem lateral, outras restrições que poderiam ser incorporadas no problema. Nós estamos querendo achar uma forma ótima para a nossa estrutura, um domínio ótimo para a nossa estrutura. Outro exemplo, uma viga de 10 metros de vão por 2 metros de altura, 10 metros de vão por 2 metros de altura, com uma carga distribuída aqui, constante. Aqui no caso aplicou 50 kN em cada um dos nós. Quando a gente aumentou o número de nós, a carga distribuída é a mesma, só que como a distância dos nós é menor, ficou apenas 33,3 kN em cada um dos nós. É o mesmo problema, só mudou a discretização. E observe, olha, que foi um arco abatido a solução otimizada. Aqui também, ó, deu um arco abatido a solução otimizada. É interessante isso. Me lembro que isso aqui é uma ponte em arco, né? Eu tenho aqui uma carga distribuída em um vão de 10 metros para suportar essa carga, de repente, uma estrutura em forma de arco fosse bem adequada. Agora, observem que se a carga está aplicada naquela face superior, a gente não pode destruir aquela face superior. Ou se ela tivesse aplicada nessa face inferior aqui, a gente não pode destruir essa face inferior, porque senão, se é uma estrada, por exemplo, se é uma rodovia ou um viaduto, as cargas estão passeando aqui em cima, estão atuando aqui em cima. Então, observe que o formato de arco foi a solução ótima obtida aqui, e bem interessante, né? Parece uma ponte em arco. E houve uma redução significativa aqui de volume. Começou com 2 metros cúbicos, em função que a espessura inicial era sempre 10 centímetros, 0,1 metro. Houve uma redução de 96% aqui no volume, e aqui 94%. Observe que, se a gente mudar a tensão admissível, essa redução muda e a forma vai manter, mas vai ter uma espessura um pouco maior ou um pouco menor. Okay? Isso aí. Agora, a viga bem apoiada, com a carga concentrada, a solução, essa viga é a mesma viga do exemplo anterior, 10 em termos de geometria, 10 por 2, uma carga de 100 toneladas concentrada aqui, ó, no meio do ramo, e a solução final deu meio que uma treliça, né? Então, deu uma barra horizontal, uma barra inclinada, era simétrica, uma barra inclinada, esse topo aqui, uma barra horizontal, uma barra inclinada, e aqui observa que ela faz meio que um V, ó. Faz meio que um V. Ó, aqui dá para ver bem, ó. Uma barra inclinada aqui, simetricamente do outro lado da barra inclinada,
aqui em cima uma barra horizontal, e a estrutura em forma de V aqui embaixo, para poder aumentar a rigidez no meio do vão, que é exatamente o local onde a carga está aplicada. Olha que beleza. Lembra um pouco a treliça, né? A gente poderia ter aqui uma treliça, uma barra horizontal pequena aqui, é porque os apoios são fixos, então não tem tração praticamente nesse banco inferior. Mas se esse apoio fosse móvel, por exemplo, seria interessante ter uma barra horizontal aqui e a treliça aqui, talvez uma barra vertical também aqui, pegando essa carga. Bem interessante as formas como que ela vai convergir. Uma outra questão que a gente fez, nesse exemplo, foi uma questão de confiabilidade. Qual que é a questão da confiabilidade? A gente usou aqui o processo de Monte Carlo. A ideia é a seguinte: eu tenho uma massa limite, porque é o seguinte, estou estudando um produto para colocar ele no mercado. Se eu conseguir produzir esse produto com uma determinada massa, esse produto é viável. Uma massa de um determinado valor ou menor, esse produto é viável. Se eu produzir com uma massa maior do que esse valor, porque massa é custo, massa é dinheiro, ou é aço, ou é alumínio, ou é concreto, ou é polímero, o que quer que seja, ou é compósito. Se eu conseguir produzir ele com uma certa massa, significa que ele é viável economicamente, eu vou conseguir vender ele no mercado. Se eu não conseguir produzir ele com essa massa, ele vai ser inviável a ser vendido no mercado, ou seja, eu não vou conseguir. Então, eu tenho uma massa limite, que é essa massa aqui. Observe, se a massa otimizada for menor do que a massa limite, esse número é positivo, beleza. Meu problema é legal, eu consegui viabilizar a venda. Se a massa otimizada do meu produto for maior do que a massa limite, esse número deu negativo e falhou a minha tentativa de produzir uma peça para vender no mercado. E aí é o seguinte, a gente adota, nossa variável aleatória aqui é a tensão admissível. Eu adoto um valor de tensão admissível, vejo a massa ótima, comparo com a massa limite. Se esse número der positivo, ok. Se ele passou, consegui viabilizar a venda. Se ele der negativo, falhou, não consigo viabilizar a venda. Eu faço isso para vários valores de tensão admissível. Eu vou gerando as tensões admissíveis considerando que essa distribuição dessa tensão admissível é uma distribuição do tipo normal. Então, eu tenho uma média dela, tenho o desvio padrão dela e a distribuição do tipo normal. Então, usando o processo de Monte Carlo, eu vou gerando números aleatórios para tensão admissível. Cada valor de tensão admissível que eu gerar, eu vou ter um projeto ótimo, e aí eu calculo o valor de M. Eu vou ter N valores de M quando eu gerar N valores de tensões admissíveis. E aí eu calculo a média desses valores de M, calculo o desvio padrão. O nosso índice de confiabilidade vai ser o desvio padrão dividido pela média, e a probabilidade de falha, usando a distribuição padrão, é dada por essa expressão aqui, ó, que é o acumulativa, que a gente chama, né, a probabilidade acumulada, de menos beta. Então, se é beta, menos beta. Está aqui a fórmula do fisão. Está aqui ela, ó. Então, seria integral de menos infinito até y. Y seria menos beta, de E elevado a menos Z ao quadrado sobre 2dz. Então, essa fórmula de Gauss e a integral disso daqui vai dar essa probabilidade de falha. Essa integral de menos infinito até menos beta, isso daqui vai dar a probabilidade de falha. Esse é um problema de confiabilidade. Como eu falei, a otimização também resolve problemas de confiabilidade. Ou então a gente pode usar Monte Carlo, que é o caso aqui, certo? Aqui, a gente pode gerar números aleatórios no MATLAB. Vamos ver aqui, ó. O processo de Monte Carlo é baseado na geração de números aleatórios, como eu já falei. Para gerar números aleatórios na distribuição normal, que é a curva de Gauss no MATLAB, a tensão admissível nossa é a nossa variável aleatória, e ela obedece à distribuição do tipo Gauss. Pode-se utilizar o seguinte comando. Esse comando aqui, ó, vai gerar um valor de x, ou seja, de tensão admissível, onde aqui é a média e aqui o desvio padrão da minha tensão admissível. Isso, aqui eu já estou com a média e o desvio padrão. Então, eu não vou entrar muito em detalhe, mas a gente pode usar também essa outra função aqui, se a gente estiver trabalhando com a normal padrão. Mas essa função aqui, ela vai retornar o valor
de tensão admissível, onde aqui a gente vai entrar com a tensão admissível média, que é 260 MPa, a tensão, o desvio padrão dela, que a gente adotou 26 MPa, e com isso a gente vai gerando tensões admissíveis, e para cada valor de tensão admissível gerado, a gente vai rodar o problema de otimização topológica ali nosso para obter uma massa. Se essa massa der menor do que a massa limite, beleza, o problema passou, e se ela der maior, não passou. Podemos usar também no Excel, se a gente quiser programar isso aqui lá no Excel. Lá no Excel, para gerar números aleatórios, essa é a função inv.norm.n, aleatório, e aqui o valor médio, aqui o desvio padrão da nossa variável aleatória. E aí a gente foi gerando números aleatórios. No caso, a gente só tem uma variável aleatória, que é a tensão admissível, não tem essas outras aqui, mas toda vez a gente calcula o valor de m. Se o m for menor que zero, vai ser 1, e se ele for maior do que zero, positivo, vai ser 0. Depois eu somo todos os valores de 1 aqui, dividido pelo n, eu tenho a probabilidade de falha. Isso aqui é apenas uma, voltando aqui, explicar direitinho. Calcula o valor de m. M é minha função de performance. Se m for positivo, passou. Se m for negativo, falhou. O que é o m? É a massa limite menos a massa que eu encontrei no meu processo de otimização topológica. Se a massa que eu encontrei no processo de otimização topológica for menor que a massa limite, esse número vai dar positivo, significa que o meu negócio é viável. Eu vou conseguir, sim, produzir uma peça que eu consigo vender no mercado. Se a massa de otimização for maior do que a massa limite, significa que o meu problema falhou. Esse projeto que eu obtive não é um projeto a ser vendido no mercado. Ou seja, toda vez que ele for negativo é 1, e se ele for positivo é 0. Quando ele é 1 é porque ele falhou. Se eu somar todos os 1s que aparecer aqui, eu vou somar todas as vezes que o meu processo falhou. Bem, a probabilidade de falha é, então, todas as vezes que deu negativo dividido pelo número total de pontos gerados, e o índice de confiabilidade, como eu disse, vale o desvio padrão da função de performance. Eu calculo a média do desvio padrão dessa coluna aqui. Então, desvio padrão em média, o beta é esse número. A massa limite, a gente adotou 10% daquela massa otimizada na primeira parte da nossa apresentação. Essas massas que a gente obteve aqui, afinal, a gente aumentou elas em 10%, e essa é a massa limite, deu uma folguinha de 10% em relação a esse problema aí. A gente vai nessa sequência agora. Problema número 1, problema número 2, número 3, número 4. Então, vamos lá. O problema número 1, com as duas discretizações. O beta deu em torno de 2,65, 2,7 mais ou menos, vamos usar uma casa para o beta. Beta deu em torno de 2,7, e a probabilidade de falha é de apenas 0,4%, ou seja, tem apenas 0,4% de chance de eu não conseguir atingir essa massa limite que eu propus. A probabilidade de falha, então, deu em torno de 1% para a primeira discretização e 2%. E aqui é o tempo computacional que a gente gastou. Com aquela primeira discretização, ela era mais grosseira um pouco, aqui, a gente obteve aquele primeiro tempo. Com essa aqui mais refinada, olha a diferença de tempo. Já foi para 2 horas, 2,4 horas. E aqui deu 0,27 horas, aproximadamente. Aqui deu um quarto de hora, aproximadamente 15 minutos, e aqui já deu praticamente 2 horas e meia. Então, observe que quando a gente mudou a discretização, o tempo de computação aumentou drasticamente. Mas uma das coisas que é importante é isso, que conseguiria, sim, com a probabilidade de falha muito baixa, atingir aquela meta de massa limite que está ali. Aqui, o segundo problema, o beta continua em torno de 2,7, por aí, 2,9. Probabilidade de falha deu baixa, deu mais baixa ainda. E o número de horas, tinha 2 horas do primeiro problema, o segundo já passou para 28 horas. E assim por diante, fomos fazendo o cálculo do beta e da probabilidade de falha para os casos aí. E aqui o tempo computacional, e a gente observa que, à medida que a gente vai discretizando, o tempo computacional vai aumentando de forma bem significativa. Isso foi resolvido no MATLAB. Então, todos os resultados apresentados aqui são resultados do MATLAB. Ok? Se quiser entender um pouco mais sobre confiabilidade, tem aqui uma aula gravada de uma matéria que chama Confiabilidade de Componentes e Sistemas,
de um curso que eu dou lá na UFABC. Essa aula aqui é de 2021, na época da pandemia, a gente gravava todas as aulas. Essas aqui estão gravadas também. Nossa, aqui, que nós estamos dando a distância aqui no PF. Mas é só clicar aqui e ir lá para a aula. E aí ver lá os principais conceitos de otimização. Aqui, no caso, seria a aula 3, mas tem as 3 primeiras aulas, é bem interessante. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre confiabilidade, pode ir lá. Antes da gente abrir para perguntas, eu queria falar um pouco sobre algumas outras questões aqui. Ó. Tá, esse aqui ó, é um trabalho, um dos primeiros trabalhos de otimização, na verdade, o primeiro trabalho de otimização topológica que eu apresentei, desenvolvi juntamente com o professor Rolando Brasil, foi um trabalho que a gente apresentou lá no ENGEOPT. Então, eu vou explicar aqui. É um problema daquela plaquinha, que é um desenho que a minha filha fez, quando ela era bem novinha. Ela viu fazendo lá, eu, fim de semana, eu fazendo lá as minhas anotações, as minhas coisas, ela resolveu me ajudar. Bem, então é aquela plaquinha com a carga aplicada aqui na ponta e a forma ótima deu aproximadamente isso daqui, né? Vamos ver? Então a gente pegou de novo um outro exemplo, que a gente apresentou lá no ENGEOPT em 2016, que é um congresso que não existe mais, que era o Congresso Mundial de Otimização. Vinha gente do mundo inteiro, o congresso era realizado aqui no Brasil. Eu gostava, participava bastante dele, acho que ele era realizado em outros países também, mas eu participei aqui no Brasil. Então, é uma estrutura de 1 metro por 1 metro, que está em milímetros, né? Uma espessura inicial de 10 milímetros, e essa metodologia é o seguinte: aqui está a discretização, número de nós, número de elementos, tensão admissível tensão de escoamento, tensão admissível de 225 MPa, mesmo de lá, aqui no outro exemplo. O material é aço, está aqui, e a carga, não está falando ainda qual é o valor da carga, mas primeiro eu fui ver qual era a carga que levava o sistema à ruptura. Era uma carga aí de 84 kN, aplicada aqui no topo. Foi a carga que levava o sistema à ruptura, mas a ideia principal, quando eu aplicava a carga e analisar as tensões sigma 1, que são as máximas, tensão de tração, observe que as tensões de tração ocorriam nessa região aqui, ó. Essas são as tensões de tração. Aqui observe que a gente botou 2 apoios aqui, ó, e 2 apoios do lado de cá, não era um só na borda. Para simular um apoio um pouquinho maior aqui, nesse exemplo. Não tinha nada a ver com essa aula de agora, você foi lá em 2016, tá? Bem, a gente observa que tem uma região que está sob tração aqui, na sigma 1. Quando eu vou analisar o sigma 2, eu observo que tem uma região aqui significativa submetida à compressão. Então, isso já leva a entender, né? Uma barra aqui, ou elementos aqui submetidos à tração, nessa região, e aqui elementos submetidos à compressão nessa região. O que a gente fazia? Eram 100 elementos que a gente discretizou. Eu peguei os 100 elementos e classifiquei em ordem da menor tensão que está atuando no elemento para maior. Então, aqui nós temos os, 20, classificação aqui dos 20 menores valores de tensão. Então, o menor seria 0,3, depois 1, e assim foi aumentando e tal. Então, a gente pegou esses elementos aqui, ó, esses 10 elementos que tinham o menor valor de tensão atuando nele, que era a máxima entre sigma 1 e sigma 2, o valor absoluto, e arrancamos fora. Ó, observe, ó, de onde eles estavam. Ó. Eles estavam aqui embaixo, esses elementos, e estavam aqui. Ó. Esse é um problema de otimização topológica também, só que usando uma estratégia diferente. Os elementos que têm que transmitem pouca carga, ou estão com baixos valores de tensão, eles são excluídos. Aí roda a estrutura novamente. Pegamos 10 elementos com menor valor de tensão e arrancamos fora. Ó, arrancou mais um tanto lá, mais um tanto aqui, ó, e agora arrancou 2 elementos aqui do meio, dessa região. E aí fomos, né? Arrancando de 10 em 10 os elementos até que a estrutura ficasse instável, ou seja, ficasse hipostática. E aí fomos andando, ó, arrancou os elementos lá, arrancou o elemento aqui, ali em cima. De novo, ó, foi arrancando, à medida que foi avançando. Observe essa posição aqui, já tem elemento poucos aqui, pouco. E aí, ó, fomos arrancando. Isso. E o passo 8 foi o último que a gente obteve. Então, observe a carga aplicada aqui. Eu tenho claramente um braço
que está submetido à compressão aqui, e um outro braço que está submetido à tração aqui, ficou dois vaziozinhos no meio, que tem a ver, se a gente for olhar, com isso aqui, ó. A gente tem um braço submetido à compressão aqui, olha aqui embaixo, um braço submetido à compressão, uma outra região vertical submetida à tração, e uma região aqui onde a gente vê que é nulo, e aqui forma meio que também um arco embaixo. Isso do exemplo anterior, da primeira parte do curso aqui agora. Então, tá aí o que a gente obteve. Aqui são os valores de tensão, sigma 1 aqui, tensão sigma 2, tem o algoritmo todo, como é que a gente fez lá. Isso é baseado no método desenvolvido pelo Aurora. Eu tive a oportunidade de estudar bastante com o Aurora, uma pessoa muito incrível, me ajudou muito, ele me ensinou muito, nós fizemos muita coisa junto, e esse algoritmo foi desenvolvido pelo Aurora e pelo Harazaki, que era um estudante de doutorado dele, que era do Ministério da Defesa do Japão, eles que bolaram esse algoritmo. Esse algoritmo era mais ou menos assim, pode ter algumas nuances um pouco diferentes, porque eu acompanhei esse trabalho deles em 2000, quando eu estive fazendo doutorado de sanduíche lá nos Estados Unidos, junto com a Aurora. E aí eu lembrava de ter visto o seminário do Harazaki, ter conversado muito com ele lá e tal. Então, esse algoritmo é baseado na metodologia desenvolvida por eles lá. Bem, de qualquer forma, a gente tem que... Essa seria a estrutura otimizada. Precisaria fazer, óbvio, a suavização dessa estrutura aqui para poder, eventualmente, fabricar. E tem outras nuances aqui na frente que eu converso e tal, mas, basicamente, essa foi a forma ótima que se obteve. Então, observe que dessa forma ótima para essa forma ótima aqui, ó, tem muita coisa em comum. Né? Aqui deu mais em pé um pouco a carga, até porque eu só tinha um apoio aqui também, a estrutura é um pouquinho diferente, eu só tinha um apoio no cantinho. Aqui eu tinha dois, então talvez pode ter mudado um pouco, mas basicamente a ideia é a mesma, é um braço submetido à compressão aqui e outro submetido à tração do outro lado ali. Tá aí. Então, esse foi o trabalho que a gente apresentou lá no Engeopt 2016, há 9 anos atrás, lá em Foz do Iguaçu. Choveu a semana inteira. Fui para lá para participar do congresso, não saí do hotel, choveu a semana inteira. Foi algo bem interessante. Ficar trancado no hotel foi imersão total no congresso, né? Eu queria mostrar esse aqui, ó, do professor Renato Picelli. Vou aumentar um pouquinho só isso. Bem, então, aqui ele começa a falar de otimização topológica, desde lá dos primórdios, lá do Egito. A maneira mais fácil de a gente encontrar o equilíbrio e reduzir a massa para achar uma certa altura é empilhando pedras de forma piramidal. Tudo bem que os alienígenas ajudaram aqui, né, um pouco, né? Os caras estavam passando aqui, estavam de bobeira e resolveram fazer um bico aí de carregar umas pedras lá, mas na verdade é ironia, tá, gente? Bem, ele começa falando das pirâmides aí, etc. Fala aí aquela questão que eu falei do guindaste lá, né? Esse guindaste primitivo aqui. Dá para ver aqui, ó, o desenho, né? Os homens puxando uma alavanca lá com um braço maior, aqui uma alavanca com um braço menor. Aqui o Arquimedes, que falou muito sobre isso. Tal. Bem, mas ele vai falando, fazendo várias... bem legal essas apresentações dele aqui. Deixa eu acelerar um pouco aqui e ir para o que interessa, que falando de otimização topológica. Vou mandar isso aqui para vocês também aí. Tal. Ó, bem interessante, ó, essa ponte aqui otimizada, entreliça. Aviões, olha que interessante, quem gosta de arquitetura aí, olha só. Isso aqui é o Qatar Convention Center. Ó, tem tudo a ver com otimização topológica. Uma coisa mais raiz, assim, mais... Parece aquelas entranhas de ossos, ou até árvores retorcidas que adquirem uma certa forma ótima na natureza. Professor, eu estou analisando não esse projeto, mas isso é um projeto do Araki Sozaki, o arquiteto, e ele tá na minha lista lá de estudos. O arquiteto, eu não cheguei até lá, mas é isso que eu estava falando. O meu trabalho tem tudo a ver com otimização topológica. Isso, eu entendi quando você falou, eu lembrei disso daqui mesmo.
Isso aí mesmo. Legal. Isso aí, parabéns, vamos nessa. Vamos nessa. Aqui, mais várias questões, está muito legal essas apresentações aqui, mas eu quero ir, apesar de estar folheando aqui, esse trabalho dele, eu gostaria de chegar, a otimização com a carga concentrada. Deu bem perto também do que a gente fez ali. É que o vão aqui está um pouco maior e tal, mas deu bem próximo também do que a gente já encontrou lá na primeira parte do nosso curso. Certo, que os métodos mudam, mas as formas vão sendo muito parecidas que vão sendo obtidas. Uma carga concentrada aqui embaixo, a forma como ele obteve. Bem, vamos lá, vamos avançar mais um pouco. Aqui ele falando um pouco sobre algoritmos de busca, para ir diminuindo. Isso aqui são curvas de isofunções, e aí você adota um projeto inicial e vai indo, até chegar lá no mínimo, por exemplo. Mas tudo bem, vamos nessa. Tá, uma coisa importante na utilização topológica é o seguinte: ao invés dele usar espessura, no caso da utilização topológica, como os pesquisadores da área se referem, em vez de ele usar uma espessura para cada quadrinho, ele usa isso daqui, que é a densidade. Ou seja, o módulo de elasticidade desse quadrinho, ele é dado por esse número, que ele varia entre 0 e 1, ou um número muito pequeno e 1, e o módulo de elasticidade original da estrutura. Então, as variáveis de projeto, ao invés de ser a espessura de cada elemento, passa a ser agora essa densidade de massa ou densidade de material ρ, que ele é um número entre 0 e 1. Se ele for 0, significa que não vai ter material nenhum, e se ele for 1, significa que vai estar preenchido totalmente o quadrinho. E ele pode ser expresso dessa forma. Ele pode ser exponencial, ou pode ser unitário, ele aqui e tal. Aí o pessoal pesquisa se essa variação pode ser unitária ou linear, vamos dizer assim, com P igual a 1 aqui, ou P igual a 2, 3, ou seja, tenta definir um valor melhor para P, para conseguir formas melhores. Então é isso. No que nós fizemos lá, a nossa variável era a espessura. Aqui não. Aqui é densidade de material, ou densidade de rigidez também poderia ser, ou densidade de elasticidade. Então é isso. A variável de projeto dele passa a ser agora esse número ρ, que é um número entre 0 e 1. No nosso caso era a espessura, que era entre o valor de espessura mínima e espessura máxima. Aqui, de novo, está a definição dele, as variáveis de projeto dele. E esse exponencial ele chama de penalidade, e E é o módulo de elasticidade, como eu falei. Bem, vamos dar mais um passo para frente aqui. Ainda não. Não. Aqui de novo, aquelas estruturas lá que parecem formações internas de ossos, né? Bem interessante. Aqui a ponte em arco, que eu comentei também, lá na parte inicial. Aqui, essa é a formulação de compliance que eles falam. Eles, porque eu não sou um estudioso de otimização topológica, tá? Embora eu conheço, já fiz alguns trabalhos de otimização topológica, esses que eu mostrei aqui e mais alguns outros, mas não sou um estudioso da área de otimização topológica. Bem, mas a compliance é o seguinte, isso aqui, é a matriz de rigidez K, U é o deslocamento e F é a força externa. Se eu pego a força e multiplico pelo deslocamento, força vezes deslocamento vai dar energia de deformação, no caso, se eu substituo KU, está aqui, a compliance é a força vezes o deslocamento. A força é KU, a força transposta, porque tem que fazer o produto escalar. Bem, fica aqui, deslocamento transposto vezes a rigidez vezes U. Isso aqui é a energia de deformação da estrutura, ou seja, é o dobro da energia de deformação da estrutura. Então, o que ele quer? Ele quer minimizar a energia de deformação da estrutura, já fazendo o equilíbrio também, e fazendo com que a massa total seja menor do que uma massa de target. Então, ele fala, eu quero que a minha massa
total seja igual a 1/3 da massa inicial, a metade da massa inicial, a um percentual da massa inicial. E a variável de projeto dele, como eu falei, é o rosinho, onde cada elemento, né, essa aqui é a matriz de rigidez da estrutura como um todo, mas ela pegou e criou a matriz de rigidez de cada um dos elementos. E na hora de considerar um módulo de elasticidade, ele fez conforme a gente mostrou aqui, usando o erro. Em vez de ser a espessura, normalmente, como eu falei, o módulo de elasticidade do elemento vale a variável de projeto dele vezes o módulo de elasticidade original. É isso aqui. Então, as variáveis de projeto dele são esses rows aqui, ó. Em vez de ser a espessura, é um número entre 0 e 1. Se o número for 0, não tem elemento. Se o número for 1, significa que a rigidez é a rigidez total do elemento. Então, a otimização topológica dos estudiosos de otimização topológica mais usam uma formulação é essa daqui através de compliance. Seria, determine aquela densidade de rigidez, o rosinho, que minimize a energia de deformação da estrutura, sujeito a estrutura tem que estar em equilíbrio, a estrutura tem que obedecer às equações de equilíbrio, e também a massa que está atuando total da minha estrutura tem que ser menor ou igual à massa que eu tenho de target. Aquele ρ ali também, se ele for igual a 0, eu não tenho massa nenhuma. Se ele for igual a 1, eu tenho a massa total da minha estrutura. É assim que é definido também. E aí tem alguns algoritmos e tal, e ele mostra mais exemplos aqui da engenharia civil de otimização topológica. Aqui o edifício alto, ó, ele está tentando ver aqui uma maneira de otimizar, ó, a distribuição de estruturas. Olha aqui, ó, em vez de fazer o tradicional vigas e pilares nosso aqui, vigas grandes na horizontal e pilares na vertical, ele fez, ó, ele fugiu um pouco a regra. Nas laterais a gente tem as colunas bem reforçadas, mas internamente a gente tem as estruturas aqui em formatos mais de losangos, aparentemente. Ó, aqui novamente, ó. Ou ainda treliças, barras de treliças aqui inclinadas. Olha aqui, interessante. Aqui uma outra viga mais comprida aqui. Olha só as formas que foram obtidas, que interessante. Otimização topológica. Muito interessante realmente misturar a arquitetura com a otimização topológica. Obter-se formas belíssimas. Aqui o Qatar Convention Center, que a gente já tinha mostrado naquela hora, até mostrando ele sendo construído aqui. No caso automotivo, otimização, até obter uma estrutura ótima aqui. Uma moto, olha que bacana a questão da moto. Essa parte aqui, principalmente, ó, que une a roda traseira com o motor aqui e tal. Olha só que interessante a forma que ele obteve. Essa moto foi construída, se eu não me engano, ela foi construída pela... Eu não me lembro agora quem foi que construiu. Não foi a Harley Davidson, não, foi uma empresa de tecnologia que construiu ela. Ó, asas de avião também, ó, sendo otimizadas, o corpo do avião, as estruturas internas. É da Sul. Oi? Quem construiu essa moto e está na apresentação, inclusive, do software, é a empresa que produz o CATIA, a da Sult. Eu lembro que era a empresa de software que produziu a moto, para mostrar a potencialidade do programa deles. A potência do programa deles. Muito bem, muito obrigado. Aqui o avião. Aqui uma estrutura inicialmente em L, como que ela acabou ficando. E aí tem as questões de concentração de tensão, que aí você tem que brigar com isso também. Tem que fazer todo o processo de suavização depois, rodar em elementos finitos para ver se está passando ou não. E assim por diante. Bem, mas esse caso... Aí ele comenta alguns casos aqui. Aqui a utilização de microestruturas. Aqui, ó, microestruturas também, ele fala. Projeto em multiscala. Bem, observe que está cheio de vazados aqui nessa peça. Parece que é uma peça de um motor, né, de um carro, ou de um motor a combustão, aparentemente, ou uma bomba, não sei, um motor aqui.
Bem, é uma cadeira, ó, que maravilha, hein? Uma cadeira toda otimizada e topologicamente, olha que bonito. Aqui a auto-otimização topológica também. Aqui uma outra moto também, feita otimização topológica dessa, usando manufatura aditiva. Isso aqui seria uma impressora 3D, né? Provavelmente. Aí outros problemas de transferência de calor, acústica, canais de hidráulica. Aqui, otimização de canais de hidráulica. Aí a biomedicina, olha que interessante, é muito interessante essa parte de prótese. Lá na UFBC tem o pessoal de bioengenharia que mexe com isso aqui, bem interessante essa parte de prótese. É isso. Tá? Eu vou passar para vocês daqui a pouco, então, esses trabalhos. Esse aqui, que é a apresentação do professor Renato Picelli, lá da USP. As apresentações minhas eu já passei. E vou apresentar esse outro que eu fiz aqui do Engeopt, que mostra muito bem uma outra técnica, como diferentes técnicas de otimização levam a projetos semelhantes. E, bem, em relação à otimização topológica, esse era o objetivo que eu gostaria de falar. E agora eu estou aí à disposição de vocês para a gente poder conversar e trocar ideia aí. Fala, Ricardo. Não, por mim está tranquilo. Estou sossegado. A minha dúvida era maior nas questões aqui do meu trabalho e tá legal. A aula foi ótima. Acho que para mim foi excelente. Já até me deu ideias aqui para o seminário já. Para que lado que eu vou. Acho que vai dar para formular assim. Aqui eu tenho um domínio legal do MATLAB, acho que vai dar para trabalhar com ele. Perfeito, perfeito. Quem quiser usar o Excel também, pode usar, né? O Excel, o MATLAB, que foi as aulas que o professor deu também aí para trás aí, né? Eu também falei do Excel e o professor acabou falando do MATLAB. Fiquem à vontade aí. Também softwares que sejam de outras disciplinas aí também, que vocês tenham, fiquem à vontade. É que você falou bastante do MATLAB hoje, então achei que era conveniente. Mas... É assim, fica à vontade. Ótimo. Maravilha. Show de bola. Professor, eu fiquei numa dúvida. Professor. Pode falar aí, alguém estava falando primeiro, não sei quem foi aí. Espera aí. Uma dúvida. Nesses critérios de otimização, você leva em consideração também, por exemplo, questão de o critério de custo, por exemplo, daquelas imagens de cadeira, daquelas peças de moto. Eu estava imaginando que o critério era a minimização da massa, mas eu estava imaginando que o equipamento e o tempo para a produção dessas peças é maior do que uma peça comum. Então, por isso que a otimização topológica, ela não se preocupa inicialmente, você vê aquela formulação que eu mostrei de compliance ali dele, aquela formulação que eu mostrei no início, até que alguns pesquisadores falam que chamam de otimização topográfica, não topológica. Topológica é aquela de compliance. A otimização topológica, mesmo os dois casos, a gente obtém formas que, às vezes, podem ser formas muito inviáveis de, na prática, você aplicar. Ou o custo de se fabricar seja muito alto e tal. Mas a otimização topológica, propriamente dita, ela não está preocupada, por exemplo, com tensões, o que está acontecendo ali em termos de tensões. Ela está preocupada com a forma que você vai obter. Aí tem a outra etapa, que é a etapa de suavização, e a etapa de manufatura, que aí entra essas questões que a gente está falando, que é a questão de tensões, as questões da hora de manufatura tem a ver com a fabricação, etc. e tal. Acho que hoje em dia as impressoras 3D estão ficando cada vez mais avançadas, mas pode-se, de repente, daqui a pouco, criar impressoras 3D aí que começam a cuspir aquelas peças ali a velocidades absurdas. Né? É uma coisa também, a gente não sabe a tecnologia. Mas, assim, a otimização topológica não entra o custo nela ali. Se você olhar a formulação nossa, entrava o volume. A formulação nossa, que eu digo aquela primeira parte que eu apresentei. Entrava o volume da estrutura. Se você vê a formulação em termos de compliance,
entra a energia de deformação, e assim por diante. Agora, o custo pode ser, bem, você pode fazer um programa de otimização onde você está preocupado com o custo, e o custo de fabricação, inclusive a dificuldade de você fazer aquilo ali, por exemplo, para você pode, de repente, ter que fazer uma máquina específica para fabricar uma peça daquela. Se você for fabricar 1 milhão de motos daquela ali, beleza, de repente, quem sabe, você fazer uma máquina específica para produzir aquilo, fazer uma forma, sei lá, uma impressora 3D que faz aquilo, aquelas que injetam plástico, extrusora, em vez de injetar plástico, injetar uma liga de alumínio, uma liga metálica, ou um compósito ali, que vai dar aquela forma já. Aí são questões que estão abertas, mas o objetivo da otimização topológica é o que o próprio nome diz. A gente buscar formas que minimizam a massa ou otimizam o meu domínio. Assim, é que eu perguntei, por exemplo, que coincidia que semana passada estava ouvindo um podcast e o cara falando que para a produção dessas peças acaba encomendando um molde e quanto mais detalhado o molde tem que ser, mais caro ele fica. Aí no final acaba acarretando o preço final. Por isso que eu perguntei. Tá certo. Então, depende, né? É isso que eu estou falando. Se você for fazer 1 milhão de, sei lá, não sei quantas CG25 foram vendidas no Brasil aí nos últimos 40, 50 anos. Eu não sei, eu no mundo, não sei nem se o mundo tem CG 125 ou se é mais aqui no Brasil. Bem, é o que eu estou dizendo, quanto mais peças você for fabricar, mais também você consegue reduzir o custo. Então, isso é outra questão, essa daí. Né? A questão da otimização topológica é obter a otimização do domínio. Seria até um tema interessante de mestrado ou doutorado. Fazer essa associação de custo, talvez. Pode ser, né? Mas, assim, aí vai a questão da criação, né? Que ele mesmo falou. Você está criando formas aí que podem ser agradáveis aos olhos, agradáveis aí ao equilíbrio de consumo de materiais, mas, ao mesmo tempo, ser algo difícil de se fazer. Entendi. Obrigado, professor. De nada. Professor, eu queria tirar uma dúvida Fala, do Caio. senhor. Eu estou procurando um tema de mestrado e conversei com o professor Alfredo Neto, que está dando a matéria de mecânica dos sólidos, né, para gente. E ele propôs para que eu desse uma pesquisada em torres eólicas. Ele quer analisar a vida útil das torres eólicas em relação à fadiga. Eu fui procurar alguns artigos e encontrei inclusive um artigo, acho que tá o senhor e o professor Reolando, numa dimensão, no dimensionamento na otimização, né, de uma torre eólica de Sim, concreto. eu fiz vários trabalhos já de pós-graduação, aí de pós-doc, e já fiz também, já fiz vários estudos aí da prática mesmo na engenharia, sobre torres eólicas. Assunto bem interessante, e fadiga é algo bem interessante também, né, de se estudar, né? Isso, nesse sentido, o que eu me indicaria estudar e de que forma eu poderia aplicar até uma otimização para poder encontrar um aumento da vida útil, correlacionando, né, a fadiga e também a topologia, talvez, da estrutura, não sei, da torre. E no caso das tensões admissíveis, você vai ter que colocar, sei lá, se você for otimizar uma torre, tem várias maneiras de se fazer, né? E uma das coisas que eu gosto, já partindo para a prática mesmo, de engenharia, de fazer, por exemplo, você tem que definir uma forma para a torre. Ela vai ser o quê? Tronco cônica, a maioria das torres tem esse formato, ou ela vai ser cilíndrica, escalonada, ela vai ser uma torre treliçada, um pórtico treliçado, tridimensional. Aí você vai ter que escolher um formato para sua torre, a partir daí você definir um processo de otimização. E aí, no caso da otimização, quando você for ver a tensão admissível, ela vai diminuindo o número de ciclos que a estrutura. Então, tem até a curva SM, né, que você deve conhecer, que à medida que você vai aumentando o número de ciclos, você vai reduzindo a capacidade estrutural em termos de tensão, por exemplo. Eu acho que é legal. Talvez você pode fazer um programa de otimização e a questão da fadiga entrar como restrição, né, no cálculo das tensões admissíveis ali. Depois, se você quiser, de forma
né, quando você quiser discutir o tema, a gente Eu vou pode mandar um também e-mail para o conversar. senhor. Se o senhor mandar um e-mail para o senhor, vendo o que eu posso trabalhar em cima disso. Eu vou até dar. Eu li o artigo já tem um tempo, eu vou reler, até para eu poder pensar alguma coisa e mandar para o senhor ver como que o senhor pode me orientar. Teve um caso que eu e o professor Rolando fizemos uma consultoria, que foi um acidente com uma torre lá na Bahia, uma torre de energia eólica. E ela houve a ruptura do material na região da solda. E fadigas que foi importante. Embora a torre era nova ainda, mas ela rompeu na solda, e a solda estava ruim, estava cheia de impurezas. Segundo foi o laudo de engenharia de materiais feito pela USP. A gente fez análise na engenharia de estruturas. A engenharia eles contrataram a empresa o pessoal da USP aí, do Departamento de Engenharia Metalúrgica, se não me engano, para fazer a análise dos materiais. E aí fizeram análise microscópica lá, com microscópio eletrônico na estrutura, e verificaram que tinha impurezas na solda, que o problema era a solda, que era solda de má qualidade. Mas, de qualquer forma, também teve a ver com fadiga, porque foram os esforços sísmicos que aconteceu ali, foi uma ruptura prematura. Mas rompeu, teve um vento forte lá e ele rompeu. E interessante que quando a gente fez a análise estrutural, rompeu na parte, teoricamente, mesmo que a estrutura estivesse funcionando 100%, na parte onde a estrutura tinha a parte mais frágil da estrutura, onde as tensões eram maiores, foi exatamente o ponto onde ocorreu a ruptura, porque a espessura das chapas ia mudando. Então, chegou uma hora que eu tinha um maior valor de tensão numa certa altura. E foi exatamente naquela altura que rompeu. Ou seja, rompeu do elo mais fraco da corrente. Ok, pessoal? Então, estamos falando. Então, bom resto de semana para todos aí. Boa noite. Vamos torcer para o Mengão ganhar hoje aí. Continuar na Libertadores aí com grandes chances. E cada um que torça para o seu time aí. Se vire aí. Professor, o senhor disponibiliza a gravação aí, depois para a gente eu mando poder dar uma revisada? Eu vou dar uma editadazinha, né, provavelmente. Maravilha. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.